Obrigado, Marcos. Fico muito feliz e tenho uma grande satisfação de dar uma palestra aqui no Gene Webinar de Geometria do Nordeste. Então, queria agradecer pelo convite novamente. Então, nessa palestra, eu gostaria de abordar um tema que tem chamado a atenção nos últimos 60, 70 anos, que são as chamadas sístoles em variedades. E eu vou abordar um pouco também da relação desses objetos geométricos com superfícies mínimas. Então, eu queria primeiro agradecer meus patrocinadores aqui, a FAPESP, a CAPES, e deixa eu dar um pequeno resumo sobre o que eu vou falar nessa palestra. Primeiro eu vou começar devagar, com definições básicas, fixando certas notações e falando um pouco sobre superfícies mínimas. Depois eu vou também rapidamente introduzir o conceito de superfície mínima de bordo livre, da maneira que eu gosto, que é a maneira variacional. E, de fato, a parte de sístoles e os resultados que eu obtive são apresentados na metade final da apresentação, onde eu comento alguns resultados que foram obtidos nos anos 50 e 60, e finalmente eu apresento os resultados que eu obtive. Devo dizer que esse trabalho é uma parte da minha tese de doutorado que eu defendi, acho que em março, é isso. Tá bom, então vamos começar devagar, com definições básicas e falando um pouco sobre superfícies mínimas, né? Tudo bem, então vamos fixar uma variedade riemanniana de dimensão n mais 1, embora os teoremas que eu vou falar para vocês são basicamente em dimensão 3, não tem perda de generalidade, quer dizer, não tem grandes dificuldades em fazer as coisas em dimensão mais alta, nesse início, né? Então, vamos fixar a conexão riemanniana da variedade, vamos pegar uma variedade compacta de dimensão n, que vai ser imersa suavemente no ambiente. Eu vou pedir que essa imersão tenha dois lados, né? Ou seja, que exista um campo normal unitário ao longo da imersão φ. Ou seja, que o fibrado normal da imersão é trivial. Então, a gente pode definir a partir desses objetos o que se chama o shape operator da hipersuperfície normal numa direção tangente. Isso dá uma maneira de medir o quanto a hipersuperfície se curva dentro do ambiente, e é claro que aqui eu estou identificando algumas coisas via essa imersão para facilitar a notação. E a curvatura média da imersão, então, é simplesmente o traço dessa transformação linear do espaço tangente de cima, e então é a soma das curvaturas principais, que são os autovalores desse shape operator. Essa curvatura média é uma função super conhecida em geometria, bem estudada, e eu gosto de introduzir, então, o conceito de superfície mínima, em vez de simplesmente dizer que as superfícies mínimas são aquelas de curvatura média igual a zero, que a princípio não tem muita informação geométrica. Eu gosto de introduzir ela do conceito variacional. Então, a gente diz que uma variação de uma imersão φ é uma aplicação do produto para um intervalo, tal que cada φt, que é essa aplicação restrita a um slice, é uma imersão, e a imersão correspondente ao tempo igual a zero é a imersão inicial. Então, é uma maneira de deformar a imersão inicial por imersões. E o campo variacional dessa variação é simplesmente a direção no tempo igual a zero, segundo a qual a gente está perturbando a superfície inicial para gerar essa variação. Então, formalmente, é essa derivada parcial. E se a
se o campo variacional for um múltiplo do normal, unitário, então a gente diz que é uma variação normal. São coisas clássicas de teoria de superfícies. Então, a gente pode considerar para cada variação da imersão o funcional de área, que simplesmente mede a área de cada superfície intermediária na variação. E acontece que a gente tem uma fórmula bastante conhecida da primeira variação da área, que dá a derivada desse funcional. Então, a derivada desse funcional tem a ver com a curvatura média da imersão, segundo essa fórmula bastante clássica, e onde essa função f é a componente normal do campo variacional da variação. Então, inspirado por essa fórmula, a gente diz que uma imersão é mínima se ela é um ponto crítico para o funcional de área e para todas as variações. E como, então, para todas as variações a gente está variando esse campo variacional, um lema fácil de cálculo de variações diz que obrigatoriamente a gente vai ter que a curvatura média da imersão vai ter que ser zero. Então, essa é uma maneira um pouco mais motivacional de introduzir o conceito de superfície mínima, como sendo os pontos críticos do funcional de área. Tudo bem, isso é bastante conhecido, e é possível falar mais ainda sobre esse funcional de área. É possível calcular a segunda derivada dele, isso foi feito, acho que nos anos 80 ou 90, e a segunda derivada do funcional de área tem a ver com um operador elíptico na superfície que se chama o operador de Jacobi de sigma, que é esse senhor aqui, que é um operador do tipo laplaciano mais uma função, onde essa função é a curvatura de Hit do ambiente na direção normal unitária, mais essa norma do shape operator ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados das curvaturas principais. E se essa segunda variação é não negativa para toda variação normal, a gente diz que a superfície sigma é estável. E o que isso significa, né? Se a segunda derivada é maior ou igual a zero, significa que a funcional de área tem um mínimo local a menos de segunda ordem, né? Então, significa que toda variação da superfície mínima estável, as superfícies intermediárias da variação têm área maior ou igual que a superfície inicial, a menos de infinitesimos de segunda ordem. Então, isso é uma noção importante em geometria também, que vem sendo bastante utilizada a partir dos trabalhos do Manfredo, do Eschenburg e do João Lucas Barbosa. Tudo bem. Essa noção de superfície mínima pode ser feita também agora para superfícies mínimas com bordo. Então, a gente vai ter a noção de superfícies mínimas com bordo livre. Então, deixa eu falar também rapidamente sobre isso. A gente tem agora uma variedade riemanniana de dimensão n mais 1 com bordo, não vazio, e uma variedade compacta agora com bordo, a variedade de dimensão n. Então, a gente diz que eu vou sempre considerar imersões com dois lados, né, para a gente ter um campo normal unitário, mas a gente diz que a imersão é própria se essa igualdade ocorre, que essa igualdade significa precisamente que a imagem da variedade pela imersão toca o bordo do ambiente exatamente no seu bordo. Ou seja, pontos interiores da sigma vão em pontos interiores da M, e pontos do bordo da sigma vão em pontos do bordo do ambiente. Então, essa noção fácil de se entender, e os exemplos mais clássicos são exemplos de superfícies de imersões próprias de superfícies na bola, por exemplo, do R3. Né? Aqui, por exemplo, um disco equatorial, que é a interseção de um plano do R3 que passa pela origem com uma bola fechada. Isso é uma superfície, é uma imersão própria de um disco na bola. E aqui a gente tem o famoso catenoide crítico, que é simplesmente um catenoide que foi intersectado com uma bola do R3, então ele intersecta a bola só o bordo do catenoide intersecta a bola só no seu bordo,
Isso dá um exemplo de uma superfície com uma imersão própria. E a gente vai ver depois que eles são, de fato, as superfícies mínimas com bordo livre. Já adianto que o bordo livre se refere ao bordo da superfície intersectar o bordo do ambiente em ângulos retos, ângulos de 90 graus, que é o caso no disco equatorial e no catenoide crítico. De fato, o catenoide faz parte de uma família de catenoides e o catenoide crítico é aquele preciso que intersecta as bolas em ângulos retos. Então, para esse contexto de bordo, a gente diz que a variação é própria se cada imersão intermediária é uma imersão própria, né? Então ela deforma de uma maneira consistente. E a gente tem uma fórmula análoga para a primeira variação da área, que tem a ver com a fórmula anterior, no sentido de que tem a ver com a curvatura média, que é essa primeira parcela que aparece, mas também tem um termo de bordo agora, conormal, digamos, do campo variacional. Então, tem essa componente extra do bordo. E, digamos, com aqueles lemas de cálculo de variações bem conhecidos, a gente pode concluir que pontos críticos agora para esse funcional de área, que é o mesmo de antes, são superfícies mínimas, que esse H tem que ser zero, mas esse cara aqui tem que ser zero também. Então, a gente conclui que, na verdade, os pontos críticos são, de fato, superfícies mínimas no sentido clássico, ou seja, a curvatura média igual a zero, mas também o bordo da superfície intersecta o bordo do ambiente ortogonalmente, que era o que eu estava falando para vocês antes. E, da mesma maneira que anteriormente, a gente pode falar sobre a segunda variação da área, que tem, de novo, a ver com o operador elíptico do operador de Jacobi, essa primeira parcela aqui, mas também tem um termo de bordo aqui, que eu não quero que vocês decorem nem nada, mas é uma fórmula bastante conhecida, que tem a ver com a segunda forma fundamental do bordo. Então, se a segunda forma fundamental do bordo tem algum sinal, ou se é zero, dá para dizer umas coisas sobre essa segunda variação. E da mesma maneira, a gente diz que a imersão mínima de bordo livre é estável, se esse funcional essa segunda derivada da área é maior ou igual que zero para toda variação razoável, né, própria e normal da φ. Lembrando que isso significa que a área da sigma é menor ou igual que a área de qualquer perturbação dela, a menos de coisas de segunda ordem. O que dá bastante informação sobre geometricamente falando. Tudo bem, essa foi a parte clássica, um pouco mais fácil, digamos, e agora eu vou passar para a parte que interessa um pouco mais a nós, que é a parte de sístoles e os primeiros resultados que foram provados nos anos 50, nos anos 60, que são resultados muito bonitos. Então, esse senhor aqui é o Marcel Berger. Acho que todos conhecem pelo nome, mas talvez alguns de vocês não tenham visto a foto dele. É um matemático, um geômetra de primeira. E foi ele que introduziu o conceito de sístole, com o nome sístole mesmo, e foi inspirado numa situação que ocorre no nosso corpo, que quando o nosso coração bate, ele tem dois momentos desse batimento, né? O momento de contração do coração, onde os ventrículos, que são essas cavidades maiores do coração, se contraem e expulsam o sangue para todo o corpo, bombeia o sangue para todo o corpo. E o momento de diástole, que os pulmões mandam o sangue para o coração, para depois acontecer esse momento de sístole. Então, esse momento de diástole é um momento de relaxamento do coração, para o sangue entrar, e o momento de sístole é um momento de contração do coração. Então, a palavra que eu quero que vocês guardem aqui é contração, né? A sístole está associada com a contração do coração, então os músculos ficam contraídos e o coração desenvolve uma certa cintura, né?
no sentido de que ele fica apertado e tem partes dele que ficam bastante finas. E, de fato, o Marcel Bécher conheceu alguns artigos sobre sístole nos anos 50 e 60 e contou para o Thom, e o René Thom, outro matemático de primeira linha, falou para o Bécher que isso aqui era fundamental, era um conceito fundamental. Então, eu vou explicar para vocês esse conceito fundamental de sístole, que tem, de fato, atraído a atenção de muitos matemáticos em outras áreas também, como geometria de Finsler, geometria de contato, é uma coisa muito interessante. A primeira definição de sístole que apareceu é a sístole homotópica, digamos, unidimensional, que é basicamente o comprimento da menor curva não contrátil em M, curva fechada não contrátil. Pode ser que a variedade não seja compacta e as curvas, não exista uma menor curva, mas então você pega, para ficar formalmente correto, você pega o ínfimo dos comprimentos das curvas fechadas que não são contráteis, não são a gente chama de, a gente denota assim, sístole de π1 de n, denota esse número, e, por exemplo, aqui, num toro meio deformado aqui, a gente tem que a sístole desse toro é atingida por essa curvinha vermelha, que eu falei para vocês que é como se fosse uma cintura, né? Então, a sístole tem a ver com uma parte contraída da variedade, que está fina e que tem uma curva que determina uma cintura da variedade. Por isso que tem essa motivação da medicina. E um dos primeiros teoremas que apareceram sobre essa quantidade foi um teorema do Loevner, nos anos 49, que ele provou que essa sístole do toro tem a ver com a área do toro. Era de se esperar que se a área do toro for grande, desculpe, se a sístole for grande, então quer dizer que a parte da variedade que está mais contraída é grande. Mas então isso quer dizer que a área do toro tem que ser grande, né? Você não pode ter uma área contraída que seja grande e a área pequena ao mesmo tempo. É isso que o Loevner provou, que qualquer métrica riemanniana no toro usual vale essa desigualdade, e ele caracterizou ainda a igualdade que os toros que satisfazem a igualdade, as métricas no toro que satisfazem essa igualdade, são toros especiais que são obtidos via o quociente do plano complexo por um reticulado gerado pelas raízes cúbicas da unidade. Então, você pega esse plano aqui com esse reticulado, faz o quociente e dá o toro que dá a igualdade nessa fórmula do Loevner. Depois, um estudante dele de doutorado, o Poole, no ano seguinte, mostrou que uma desigualdade vale parecida para o plano projetivo real. Então, essa desigualdade vale, e a igualdade ocorre precisamente quando a métrica do plano projetivo tem curvatura gaussiana constante. Então, é um resultado que relaciona a sístole com uma quantidade geométrica, que é a área, e caracteriza o caso da igualdade. Bom, daí veio o Gromov com seus fantásticos resultados, que costumam ser bastante fantásticos, e provou que se você tem qualquer variedade riemanniana essencial, esse essencial aqui é uma questão topológica, que uma grande classe de variedades riemannianas satisfazem isso, é essencial, por exemplo, variedades hiperbólicas, superfícies compactas, e mostrou que se essa variedade riemanniana é essencial, então você tem uma desigualdade análoga às anteriores com uma constante Cn, que é universal, só depende de n. Não depende da geometria, só depende do n. E essa constante satisfaz essa cota meio assombrada. Pode melhorar isso aqui por uma cota linear em n. Então, é um resultado bastante surpreendente, porque a constante aqui só depende da dimensão. Então, esse foi um resultado que abriu muitas portas assim, para
para estudarem geometrias, para estudarem sístoles de dimensão mais alta, porque, digamos assim, a sístole do grupo fundamental foi, basicamente não tem mais o que fazer, não estou brincando, mas tem muita coisa a se fazer, mas esse resultado foi surpreendente na época que foi provado. Então, isso motivou os matemáticos a estudarem o que se chama de sístole homológica, que foi definida pelo Berger também. Então, a sístole homológica de dimensão K, a gente chama de K-sístole homológica, você pega as subvariedades de dimensão K, que são fechadas, e que não são homólogas a zero. Agora, em vez de você tem que ter alguma restrição, né? Porque você pode ter subvariedades de área arbitrariamente próxima de zero. Então, você tem que pôr alguma restrição para tomar um objeto interessante. Então, a sístole homológica, você pega esse conjunto CK de todas as subvariedades fechadas e mergulhadas de dimensão K e pega o ínfimo das medidas K-dimensionais de Hausdorff dessas subvariedades e que não são triviais em homologia. Aqui eu estou tomando sempre homologias com coeficientes inteiros, mas você pode fazer com outros grupos abelianos. Por exemplo, você pode considerar subvariedades fechadas e mergulhadas que possivelmente são não orientáveis, daí você pega homologias com coeficientes em Z2. Então, essa foi a sístole homológica, e deixa eu fazer uma pergunta então para você. Qual a relação entre sístoles e superfícies mínimas, né? As sístoles são quantidades que têm a ver com minimização de área, e as superfícies mínimas são pontos críticos da área. Então, a resposta é que se uma superfície fechada atinge o valor digamos, da n-sístole homológica, numa variedade de dimensão n mais 1, então, de fato, a sigma é uma hipersuperfície mínima estável, né? É claro, né? Porque se ela é um mínimo, se ela atinge o valor da sístole, então ela é um mínimo para a área. Então, em particular, é um ponto crítico, então tem que ser mínima. Mas como é um mínimo, tem que ser estável. Então, essa é a relação principal entre as sístoles de codimensão 1 e as superfícies mínimas, hipersuperfícies mínimas estáveis. Tudo bem? Certo. Então, deixa eu falar para vocês agora sobre possíveis desigualdades que relacionam essas sístoles homológicas com outras quantidades geométricas, né? Então, esse teorema que eu vou mostrar para vocês agora foi um teorema muito passada, num contexto um pouco mais restrito, mas aí o Daniel Stern, em 2019, provou essa versão utilizando uma técnica que eu vou contar para vocês depois, que basicamente esse resultado diz o seguinte, né? Você tem uma variedade riemanniana de dimensão 3 agora, a partir de agora as coisas vão ser com dimensão 3. Então você tem uma variedade riemanniana fechada, conexa, orientada, e você supõe que ela tenha curvatura escalar positiva, né? Então, se ela tem curvatura escalar positiva e tem segundo grupo de homologia não trivial, para que a sístole faça sentido, né? Você precisa exigir isso. Então, você tem essa desigualdade relacionando a sístole de dimensão 2 com o mínimo da curvatura escalar. Então, esse produto tem que ser menor ou igual que 8π. Ou seja, se a sístole se a curvatura escalar é muito grande, então a sístole tem que ser pequena. Se a variedade está muito curvada, então as superfícies que minimizam a área, de fato, tem que ter área pequena. É isso que está dizendo o resultado. E, de fato, a igualdade ocorre. Se a igualdade ocorre, então a M é um quociente do cilindro S2 vezes R, onde S2 é, de fato, a esfera redonda a menos de escala. Então, o recobrimento universal da M é isométrico a um cilindro usual sobre a esfera. Então, o que eu vou mostrar para vocês são resultados análogos para variedades com bordo, para 3 variedades com bordo. Então, para fazer isso, tem que introduzir a noção de sístole homológica relativa, que é de fato a sístole para variedades com bordo. Então, o que a gente faz? A gente pega a classe de todas as subvariedades compactas e mergulhadas de dimensão K de uma variedade,
que são propriamente mergulhadas. Então, significa que a interseção da subvariedade com o bordo é o bordo da subvariedade. E a gente faz o mesmo processo de antes, a gente pega o ínfimo dos K-volumes, digamos assim, dessas subvariedades, que não são triviais, agora na homologia relativa, né? Porque elas têm bordo, né? Então, vamos fazer isso, vamos fazer essa definição. Então, de agora em diante, M sempre vai ser uma variedade riemanniana compacta, conexa e orientada, com bordo não vazio, e tal que esse segundo grupo de homologia relativo seja diferente de zero. E a gente precisa pedir isso para que a sístole de dimensão 2 faça sentido. Senão, não tem como fazer aquele ínfimo sobre um conjunto vazio. Né? Não daria nada. Então, o que a gente tem é esse primeiro teorema, né, que se essa nossa variedade, sob aquelas hipóteses que eu falei agora, tem curvatura escalar positiva, e agora tem um bordo de curvatura média maior ou igual que zero, a gente fala que é fracamente convexo em média, então a gente tem que o produto da sístole relativa com o ínfimo da curvatura escalar é menor que 4π. Antes era 8π, a contribuição. Né? Você pode minimizar a área de uma maneira mais eficaz se você está apoiado no bordo. Então, esse produto vai ser menor ou igual que 4π. E, de fato, a igualdade ocorre. Se a igualdade ocorre, então o recobrimento universal do ambiente é isométrico a um cilindro sobre um hemisfério redondo. É um hemisfério, esse S2+ aqui é um hemisfério fechado da esfera unitária redonda. Então, isso aqui está dizendo que se essa desigualdade aqui está dizendo que se a sua variedade tiver uma curvatura escalar muito grande, então as superfícies mínimas de bordo livre, que tem a menor área possível e não são triviais, em homologia, tem que ter uma área muito pequena. O que é meio esperado, né? Mas isso aqui dá uma quantificação de como que ocorre isso. Significa que a área, digamos, é inversamente proporcional a menos de uma desigualdade com o ínfimo da curvatura. Certo. Esse é o principal. E tem alguns outros resultados onde eu incluo uma contribuição com a curva, com uma estimativa sobre quão curvado é o bordo. E para isso, eu preciso introduzir uma condição topológica que é a noção de fracamente irredutível. Então, vamos lembrar que uma superfície dentro de uma três variedade separa essa três variedade se o seu complemento tem ao menos duas componentes conexas. Então, por exemplo, sobre variedades fechadas da esfera orientáveis separam a esfera, mas uma esfera S2 dentro do S2 vezes S1, a esfera produto, a esfera S2 vezes um instante T, não separa o ambiente. E a gente diz que o nosso ambiente é fracamente irredutível se toda a esfera mergulhada no interior de M separa M. Certo? Então, essa é a noção que eu vou precisar para o próximo teorema. Eu me inspirei para chamar isso de fracamente irredutível, porque tem a noção clássica de uma três variedade ser irredutível, que é a noção de que toda a esfera mergulhada no interior de M determina uma bola. É o bordo de uma bola mergulhada. Só que aqui é uma noção mais fraca, né? Por isso que eu chamo de fracamente redutível. Eu não preciso que determine uma bola. Eu só preciso que separe M. Pode separar em uma coisa mais estranha do que uma bola. Tudo bem. Então, o outro teorema que eu estava falando para vocês, que agora inclui uma quantificação sobre a curvatura média do bordo, é o seguinte, né? Então, a gente assume que a M é fracamente redutível. Então, essa condição topológica. E se a M tem curvatura escalar positiva e o bordo é fracamente convexo em média, então a gente tem essa desigualdade aqui, que agora tem a 2 sístole relativa, o ínfimo dos comprimentos de curvas que não são triviais em homologia no bordo.
e aparece essa constante 2π aqui. E dá para caracterizar a igualdade, né? Se a igualdade ocorre, então o recobrimento universal da M é isométrico a um cilindro sobre uma bola geodésica da esfera redonda. O raio é um certo raio, que depende das quantidades que estão aqui em cima, mas é um cilindro também. Certo? E um corolário que segue da demonstração desse teorema é o seguinte, né? Você assume as mesmas hipóteses que antes, e, bom, você conclui que esse produto tem que ser menor ou igual que 2π. Mas se a igualdade ocorre, então você prova que o recobrimento universal da M é isométrico a um cilindro usual mesmo, um cilindro sólido em R3. Cilindro de um disco flat vezes R. Bom, deixa eu fazer algumas observações sobre esses resultados. Por exemplo, quando que o H2 da M relativa é não zero para uma dada variedade riemanniana? Por exemplo, a Ilana Fraser e Lee mostraram que se a curvatura de Hit da M é positiva, estritamente positiva, e o bordo da M é convexo, então não é fracamente convexo, é convexo, a segunda forma fundamental do bordo é positiva definida, então, na verdade, a M é difiomorfa a uma bola de dimensão 3. Então, esse H2 está determinado nesse caso. Então, nesse caso vai ser zero, né? Então, se a curvatura de Hit for positiva e o bordo é estritamente convexo, esse H2 é zero. Então, nos casos que a gente está considerando, não podem valer essas duas condições ao mesmo tempo. Hit não pode ser positivo e o bordo convexo. Variedades que tenham curvatura, variedades com bordo que admitem métricas de curvatura positiva e bordo fracamente convexo em métrica são dessa forma aqui. Que está dizendo essa forma aqui? Esses P são esferas com alças, com gama I alças, então são o que se chama de handle bodies. Aqui são quocientes de esferas, S3, por grupos finitos de SO4. Aqui são produtos de S2 vezes S1, e aqui você pode tirar bolas disjuntas do interior dessa variedade soma conexa aqui. Então, toda variedade riemanniana que admite uma métrica de curvatura, com bordo, que admite uma métrica de curvatura escalar positiva e tem bordo fracamente convexo em média, é dessa forma. E, reciprocamente, toda variedade que é dessa forma admite uma tal métrica. E dá para provar, na verdade, que essas variedades que estão dessa forma monstruosa aqui são fracamente irredutíveis precisamente quando elas não têm somandos S2 vezes S1. Isso não dá muito trabalho, mas dá para fazer com um pouco de topologia algébrica, que elas são fracamente redutíveis quando C igual a zero, né? Quando não tem esses somandos aqui. E, de fato, dá para provar mais coisa, né, que o H2 dessas variedades é não zero, precisamente quando você tem algum P, ou seja, o A é maior ou igual que 1, esse número de P's é maior ou igual que 1, ou quando C é diferente de zero. Então, quer dizer, os nossos teoremas se aplicam quando a variedade é fracamente irredutível e tem H2 diferente de zero, né? Bom, mas para essas variedades aqui, isso acontece exatamente quando C igual a zero e A maior ou igual que 1. Então, é uma grande classe das variedades que tem nesse teorema do Alessandro Carlotto e do Chao Li. Tudo bem? Então, uma outra pergunta relevante é quando que o ínfimo que define a 2 sístole relativa é atingido, né? Porque, a princípio, você pode ter apenas um ínfimo e não um mínimo, né? Então, não é exatamente certo quando que o ínfimo é atingido. Mas eu provei que se a M é fracamente redutível e
ela tem curvatura escalar positiva e bordo fracamente convexa, convexa em média, e então esse ínfimo é atingido por um disco mínimo estável e propriamente mergulhado e free boundary, um bordo livre. Então vai ser um disco não trivial em homologia, claro, e a área desse disco é exatamente igual a cisto. Eu suspeito que você não precisa assumir que M seja fracamente redutível para ter esse resultado aqui. Acho que sempre a área vai ser atingida, a cisto vai ser atingida pela área de um disco. Mas para a técnica que eu utilizei, eu precisei supor que a M fosse fracamente redutível. Porque eu precisei supor que... Qual que é a ideia da demonstração desse teorema? Você pega uma sequência de superfícies que não são triviais em homologia minimizante, e você... Bom, se elas não são triviais em homologia, você consegue pegar um minimizante de área na classe de homologia daquela superfície. Esse minimizante vai ser uma superfície mínima, estável e suave, por alguns teoremas de regularidade, e como a gente está em curvatura positiva, e curvatura positiva, as únicas superfícies estáveis em curvatura positiva são esferas e discos, superfícies mínimas estáveis. Então, eu quero pegar uma sequência de discos, mas às vezes pode ter esferas no meio, então não posso excluir essa possibilidade. Por isso que eu pedi que a M seja fracamente redutível. Porque se ela for fracamente redutível, essas esferas separam o ambiente. E se elas separam o ambiente, elas são zero em homologia. Então, eu posso garantir que os minimizantes nas classes de homologia são só discos. E daí eu posso pegar uma sequência de discos e extrair uma subsequência que convirja para obter esse disco no limite. Essa é a ideia da demonstração do teorema. Então, que ferramentas que a gente usou para demonstrar esses resultados, né? Essa desigualdade é fantástica, é uma desigualdade provada pelo Daniel Stern, acho que fazem 2 anos, que se você tem uma função harmônica numa variedade de dimensão 3, que toma valores no círculo, e ela tem condição de Neumann no bordo, ou seja, derivada normal igual a zero. Então, você tem essa fórmula grande aqui, mas eu já explico o que significa. Esses sigma teta são os conjuntos de nível da função U. Eles podem ser regulares ou não, mas a maioria deles vai ser regular, tá? Então, aqui tem a característica de Euler desses conjuntos de nível. Aqui tem algumas quantidades relacionadas a U, e aqui tem a curvatura escalar do ambiente, e aqui tem a curvatura média do bordo. Então, essa desigualdade foi fundamental para provar os primeiros teoremas. E, então, tá dando digamos aqui, o lado esquerdo está dando que a média, a menos de uma constante, da característica de Euler dos níveis da função, é, no mínimo, esse valor aqui. Então, você pode fazer algumas brincadeiras e extrair resultados muito fantásticos com isso. Bom, a gente usa um pouco de teoria de Rod, né, porque você pega uma função harmônica com condição de Neumann, mas eu quero que ela determine uma classe não zero no conjunto de funções de M para S1, em termos de homotopia, né? Então, eu preciso que a primeira cohomologia da M seja não zero. Isso precisamente ocorre quando a segunda homologia relativa é não zero. Então, você pega um representante harmônico e tal. Então, precisa de teoria de Rod. Bom, a fórmula de Buchner para estimar alguns termos, um pouco de topologia algébrica, como eu falei para vocês, para aquelas partes de fracamente irredutível, para conseguir algumas equivalências. Eu preciso pegar sequências de superfícies mínimas, então eu preciso de resultados de convergência, que existem diversos na literatura, e como a gente está em curvatura positiva e as coisas são estáveis, então tem resultados bem precisos sobre isso. E aquela coisa que eu falei para vocês, que cada classe primitiva de homologia determina
tem um representante que minimiza a área, né? Então isso segue de teoria geométrica da medida. E, finalmente, deixo uma pergunta para você, né? O que a gente pode dizer em dimensões mais altas, né? Porque as coisas que eu mostrei para você são, a maioria, feitas em dimensão 3. Então, por exemplo, dá para relacionar a sístole de codimensão 1 com a curvatura escalar de alguma maneira? Assim como a gente fez com a 2 sístole e a curvatura escalar para variedades de dimensão 3? Outra pergunta, é possível estabelecer uma conexão entre a curvatura escalar da sua variedade de dimensão n qualquer e as fibras de certas aplicações harmônicas, por exemplo, que tomam valores no círculo? Ou seja, é possível fazer alguma coisa parecida com essa desigualdade do Daniel Stern? Ou talvez aplicações que tomem valores no tóron de dimensão n-2, porque daí a pré-imagem do valor, a fibra dessa aplicação é uma superfície, né? Então, embora não seja codimensão 1, ela tem dimensão 2. Então, talvez dê para dizer alguma coisa. Então, acho que era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Deixar essas perguntas no ar. E se tiverem mais perguntas, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado.